salvação, eu acho que vale muito a pena nós compararmos qual é a nossa diferença. Nós somos, no nosso modelo soteriológico, a Igreja Presbiteriana do Brasil ela é calvinista. O que significa? Isso é xingar? Isso é falar mal? É sua mãe que é calvinista, né? Não. Isso é um modelo de como nós sistematizamos ou organizamos a cronologia da salvação. Quem age na salvação? Tem alguma pergunta? Está com a mão meio levantada assim? Não? Ainda não? Daqui a pouco? Sim, senhor. Nós temos diversos modelos. Nós temos modelos heréticos, que a própria Igreja Católica Apostólica Romana, lá no século V, já decretou como heresia, que é o modelo pelagiano. Esse cara discutiu com Agostinho. A ideia dele é que o homem é uma tábula rasa, que ele não tem inclinação nem para o bem nem para o mal, e, portanto, o homem vai até Deus se quiser ir até Deus. E o esforço de salvação no pelagianismo é 100% humano. Pelágio negava o pecado original, Pelágio negava o pecado atual e simplesmente falava, o homem vai a Deus se ele quiser. Ao longo dos séculos, esse cara foi imediatamente determinado como herege, todo mundo falou, não, esse cara está doido, mas ao longo do tempo, a igreja foi se acostumando com as ideias dele e adotando-as parcialmente, e desenvolveu diversos modelos de salvação com influência desse não é irmão, é desse cara aí. E aí o que aconteceu? Desenvolveu sistemas que são chamados semi-pelagianos, onde não, o homem é depravado sim, mas ele é uma salvação sinergista, ele coopera com Deus para ser salvo, então o homem vai até metade do caminho, Deus vai até metade do caminho. Aí você tem, Armínio, aí no caso, ele discorda, ele pensa que, o homem não vai metade do caminho, ele vai 5%, ele vai 1% do caminho. O balanço das setas ali, ele não é representativo de todos os modelos. Mas Armínio vai até ali 1%, o homem faz 1%, ainda é sinergista a salvação no modelo arminiano. O homem opera junto com Deus, para ser regenerado, para ter fé, para ser salvo. Qual é a diferença dessas posições para o calvinismo? O molinismo ele é um modelo que ele é muito parecido com o arminiano, só que ele tenta se vestir de calvinista. Então, assim, ele é extremamente complexo. Se eu tivesse uma aula para falar sobre molinismo, eu falaria, mas eu coloquei ele ali para saber que ele existe. Quem tiver curiosidade, fique à vontade para estudar ele em casa. Depois a gente conversa. A diferença desses modelos para o calvinismo é exatamente o que a gente teve na última aula sobre a nossa confissão, quando nós tratamos do livre-arbítrio, que na verdade o homem ele é corrompido pelo pecado. A depravação do homem ela é completa em todas as suas faculdades. Então eu não sou tão mal quanto eu poderia ser, mas tudo que eu faço é mal. Minha mente é má, meu corpo é mau, o que eu tenho está tocado pelo pecado. E por isso a minha vontade é corrompida pelo pecado. E se a minha vontade é corrompida pelo pecado, eu não quero Deus. É isso que Jesus fala aos fariseus, vocês não querem vir a mim para ter vida. O resumo da doutrina do calvinismo está nessa frase de Jesus, não quereis vir a mim para ter vida. Jesus que disse, não fui eu. O resumo é esse, a ideia do calvinismo é que o homem não quer Deus, e portanto o esforço salvífico parte de Deus e é 100% vindo de Deus, e Deus se movimenta para salvar o homem. Isso é calvinismo básico, na sua explicação mais simples, mas com certeza a gente não vai ficar na explicação simples, a gente vai passar pelos detalhes para que todos nós possamos entender exatamente o que nós queremos dizer
Quando a gente fala 5 pontos do calvinismo, quais são? O que eles significam? Mais importante, porque nós precisamos deles, porque eles são necessários, porque não aderir a eles é um risco em potencial para a nossa fé. Foi pesado, concordo, mas acho que vou convencê-los de que é verdade. Bom, o calvinismo, então, ele parte desse ponto inicial, que chama depravação, fala que a depravação é total, ela é completa em todas as faculdades humanas. Uma vez que o homem não quer ir a Cristo para ter vida, o que o calvinismo vai, então, pregar, de acordo com a Escritura, é de que Deus se movimenta em direção ao homem, desde sempre e para sempre. A ideia dos 5 pontos é, uma vez que nós entendemos que o homem é depravado, corrompido, Deus, então, é quem vai escolher a salvação e não o homem. Por isso, o segundo ponto é da eleição incondicional. Isso significa que, desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu para si quem ele salvaria, mas ele escolhe de tal maneira que ele faz isso incondicionalmente. Essa palavra é extremamente importante. É mais importante do que a palavra eleição. A palavra incondicional é mais importante do que a palavra eleição, porque em eleição todo mundo acredita, porque na Bíblia nós somos chamados de eleitos. A Bíblia apresenta a palavra predestinados. Incondicional é o que diferencia a posição calvinista. Por que incondicional? Porque não existe condição a qual o homem precisa cumprir para então ser eleito. Em todos os modelos que não concordam com isso, eles vão colocar que existe uma condição, que é a fé, que o homem precisa atingir para então ser salvo ou ser eleito. Nós dizemos que não tem condição. Nós entendemos que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Próximo ponto é da expiação definida ou limitada. A expiação limitada significa que o que Jesus fez na cruz, a morte dele, o derramamento do sangue, é isso que limpa o pecado, foi uma obra feita apenas para os eleitos de Deus. Nós dizemos que Cristo não morreu por qualquer Zé da esquina, ele morreu pelos Zés da esquina que ele quis. E definido. E aí nós vamos ver o porquê isso é importante. O quarto ponto é da graça eficaz ou graça irresistível. A ideia de que aquilo que Jesus fez é aplicado a nós para sermos salvos. E essa aplicação é feita pelo Espírito Santo, e uma vez que o Espírito Santo é Deus, ele não falha quando ele tenta aplicar a obra de Cristo. Se ele quer aplicar, ele aplica. Por isso ela é eficaz. Ela é irresistível. Se um movimento que tem todo o poder é feito, nenhum objeto imóvel se manterá imóvel, certo? Todos os objetos vão se mover. A ideia é mais ou menos essa. E por último, a preservação ou perseverança dos santos. Prefiro o termo preservação, porque a preservação é uma ideia passiva, enquanto a perseverança a gente pode entender que não, a gente está perseverando. Não, nós somos preservados. É uma atitude passiva, nós somos guardados. Isso significa o quê? Que aquilo que Cristo fez e nos é aplicado, vai continuar conosco, de maneira que Deus garante o resultado final. Esses são os 5 pontos do calvinismo. Depravação total. Eleição incondicional. Graça ou expiação limitada. Expiação limitada. A graça irresistível e a perseverança dos santos. Veja bem, os adjetivos são mais importantes do que os substantivos. Demora um pouquinho. Emanuel, desbloqueia o branco. Som, isso. Você vai entrar nos pontos do arminianismo ou não?
Mas então seria só interessante, Mais ou menos. citá-los para a gente poder ver a diferença, né? Certo. Enquanto o calvinismo diz que a depravação é total, o arminianismo diz que a depravação do homem é total, absoluta. Oi, acabou a bateria? Acabou a pilha, peraí. Daqui a pouco. Mas o arminianismo, ele defende, em tese, a depravação total, mas eles colocam a existência teórica de uma graça preveniente que já habilita todos a crerem. Isso. Então, na realidade, o que o arminianismo diz é que existe no homem alguma condição desse homem ir a Deus. Então, se você entende que não tem condição do homem ir a Deus, a eleição ela é incondicional, Deus elege, ponto. O arminiano diz que não, que a eleição ela é condicional, ela é condicionada a essa questão de eu ir a Deus, de eu querer, a fé. de eu aceitar. Então, a fé. A condição de eu aceitar. A expiação definida, limitada, ou Cristo morreu pelos eleitos, é isso que o calvinismo prega. O arminiano diz que não. Cristo morreu por todos aqueles que possivelmente... Para possibilitar a salvação. Para possibilitar a ida de qualquer um a Deus. Aos que aceitam, ela é eficaz. Aos que não, não. Então, Cristo teria morrido, é como se você fosse lá e pagasse uma conta, né? Mas nós vamos chegar nesse ponto, nós vamos passar então, nessas coisas todas. Você vai falar isso aí tudo? Vou. Não, do arminianismo não, mas eu vou falar as consequências do contrário, a do graça contraditório. eficaz é aquilo que Deus faz, está feito. No arminianismo não, a graça para se tornar eficaz depende de você aceitá-la. Isso. Quer dizer, o seu aceite, ele impede a ação de Deus. No calvinismo não, Deus quer, Deus faz, Deus manda e acontece. E é por isso que existe a preservação dos santos no calvinismo, porque quem faz tudo é Deus. No arminianismo não, você pode perder a salvação a partir do momento em que aquela condição de você aceitar muda. Hoje eu não quero, perdi a salvação. Se eu morrer no dia que eu não quero, eu vou para o inferno. Se eu morrer no dia que eu quero, eu vou para o céu. Essas são as diferenças dessas duas coisas. Achei interessante só colocar. Pois não. No arminianismo, também eles acreditam que Jesus vem, salva, né, aqueles que estavam preparados, e aqueles que não terão a segunda chance de se salvarem por si mesmo. Eles creem que vão passar pela grande tribulação, e aqueles onde fala em Apocalipse, né? Esses são os que passaram pela grande tribulação. Eles acreditam que por eles mesmos, pelo esforço, por não aceitarem o sinal da besta, eles serão salvos. Aí você tem que dar a sorte de estar vivo na tribulação, né? Se você morrer antes dela, aí já era. Mas a ideia aqui, o modo como eu montei a aula, não é a gente estudar especificamente cada ponto, porque a gente teria que ter um tempo para falar do arminiano, um tempo para falar do molinista, do pelagiano. Se a gente for procurar reconhecer todas as falsidades, estudando as falsidades, nós vamos ter que estudar muita coisa. Então, a ideia é que nós sejamos eficientes no tempo e vamos só saber muito bem como é o verdadeiro, que aí o que não é ele, a gente consegue reconhecer que é uma coisa errada. Qual é o problema de nós sairmos desses pontos calvinistas? Eu coloquei dos 3 pontos do meio, tá? Porque geralmente o primeiro e o último, as pessoas elas gostam de concordar, porque são doutrinas bonitinhas. Falar que o homem é pecador e precisa da salvação, todo mundo quer dizer. Garantir que o homem vai ser salvo, todo mundo quer garantir. O que tem no meio dos dois ali é que é o problema, entendeu? Então, quando a gente quer falar do não calvinismo, qualquer ideia não calvinista, e nega a eleição incondicional, qual é o oposto de incondicional? Condicional. E aqui nós vamos ver se essa ideia de eleição condicional
suporta o escrutínio de uma filosofia sistemática. Vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a ideia e esticar a ideia e levá-la às últimas consequências e ver aonde esse caminho leva. É isso que nós vamos fazer. Muitas pessoas vão dizer, não, mas isso é um modo injusto de você tratar ideias. Não, não é. Não é. Não é um modo injusto, porque com as nossas ideias você pode fazer isso e elas não vão levar a um lugar problemático. Elas vão levar ao lugar que a Bíblia manda ir. Agora, se a gente pega uma ideia e estica ela até as últimas consequências, e as últimas consequências é algo que nós não estamos dispostos a nos comprometer, a gente não devia nem ter começado com elas no começo de conversa. Veja só, se a eleição é condicional, existe uma condição, alguma coisa que o homem tem que fazer, que o homem tem que atingir, certo? Porque é condicional. Então, em última análise, se existe uma condição que eu preciso atingir, e todos precisam atingir, a diferença entre quem vai para o céu e quem não vai, está aonde? Está em quem atingiu a condição. A diferença entre um salvo e um não salvo, não é a vontade absoluta de Deus, a glória de Deus em manifestar sua justiça ou manifestar sua misericórdia. É o mérito de quem atingiu a condição. Eu tive fé, portanto, atingi a condição que me foi imposta, portanto, fui salvo por algo que eu fiz. E aí nós anulamos a salvação pela graça. Porque Paulo fala em Romanos 11:6, se é por graça, não é por obras. Se é por obras, não é por graça. As coisas são opostas. Então, se existe algo que eu faço, uma condição que eu atinjo, não é graça. Veja só, nós quase ferimos o coração do Evangelho. Uma salvação que não é de graça. O que isso diferencia o cristianismo de qualquer religião? Porque no islamismo existe coisas que você precisa fazer para ser salvo. No paganismo tem coisas que você precisa fazer, sacrifícios que você tem que oferecer, para que então você agrade os orixás. Se todas as religiões são o homem faz para agradar os deuses, em que isso diferencia o cristianismo? Se o cristianismo também o homem tem que atingir uma condição para ser salvo. Nós somos só um no meio de todo mundo. Nós perdemos o nosso diferencial. Porque enquanto as religiões são um conjunto de práticas doutrinárias, onde o homem sobe a montanha carregando uma pedra, pelo seu próprio esforço para agradar a Deus, no cristianismo o homem está lá embaixo da montanha, está com a perna quebrada, na verdade ele está morto, e aí Deus escolhe descer a montanha, pegar ele no colo e levar ele para cima. É simples. Se a gente abre mão da incondicionalidade, nós abrimos mão da graça. Eu não estou disposto a abrir mão da graça. Portanto, não vou abrir mão da incondicionalidade da eleição. Eu não fiz nada. Eu não atingi mérito nenhum. Não é esforço meu. Portanto, não é condicional. Simples assim. O terceiro ponto, que é o segundo que nós vamos falar. A expiação limitada. Se nós negamos a expiação limitada, vamos lembrar, expiação limitada é Cristo morreu apenas pelos eleitos. Se eu nego esse fato, então Cristo morreu por pessoas que vão para o inferno. Eu estou equivocado? Ou é uma coisa meio óbvia? Se Jesus morreu por todos, e nem todos vão para o céu, Jesus morreu por pessoas que não vão para o céu. É um argumento simples, muito tranquilo, resultado lógico e inegável. Mas espera aí, Deus puniu os pecados das pessoas em Jesus,
E aí a pessoa que teve os pecados pagos vai para o inferno pagar os próprios pecados. Cadê a justiça? Porque, salvo engano, nem na lei, senhor advogado me ajude, eu não posso punir a mesma pessoa pelo mesmo crime 2 vezes. Nem o próprio homem pune pelo mesmo crime 2 vezes. E Deus punirá? Vamos macular a justiça de Deus, dizendo o pecado foi pago por Jesus, mas ele será pago também pelo pecador. Para que Cristo foi fazer ali? Foi fazer nada. Foi morrer em vão. Só isso. Morreu para possivelmente não acontecer absolutamente nada. A não ser falar que Deus é injusto. Eu não vejo outras conclusões, mas eu não tenho interesse em compactuar com essa conclusão. Eu não posso crer que Jesus morreu para não conquistar nada, e eu não posso crer que Deus será injusto ao ponto de punir o mesmo pecado 2 vezes. Portanto, eu sou obrigado a dizer, a expiação é limitada. Veja bem, se ela não é limitada na abrangência, no alvo, ela é limitada na eficiência. Então, de um jeito ou de outro, ela acaba limitando. A gente só tem que escolher, você vai limitar ela onde? É na capacidade de ser eficiente para aquilo que ela foi proposta? Ou é no alvo que Deus determinou que ela atingisse? Aonde a gente vai limitar a ação de Cristo? Por que nós vamos? Nós vamos. Nós não fugimos disso, é impossível. Eu não quero limitar a obra de Cristo no seu poder. Portanto, entendo que a Bíblia tem razão e limita ela no seu alvo, na sua abrangência, no seu propósito. Por último, mas não menos importante, pois não, tem um comentário para falar. Alô? Certa vez eu vi um debate entre 2 pastores, um de cada linha, e aí houve exatamente uma divergência nesse ponto, onde um falou, se Deus morreu por todos, exatamente o que você disse, Deus morreu por todos, né? Se Cristo morreu por todos, e então nem todos serão salvos, então a obra dele foi incompleta. O outro refutou exatamente a mesma coisa. Então, se ele não morreu por todo mundo, então ele não tinha força para salvar todo mundo. Ele não tinha um poder suficiente para salvar todo mundo. Foram as 2 frases, vamos dizer assim, as frases marcantes desse debate. Então, aí eu quero só trazer aqui a colocação, que é o seguinte: apesar de Cristo ter morrido por alvos específicos, o sacrifício dele teria poder para salvar todos. Sim. Entendeu? Então, ele não tem um poder ilimitado. A morte dele poderia, se fosse a vontade dele, salvar todos os pecadores sem exceção. Com certeza. Né? Mas, ela é suficiente para todos. Ela é eficiente para aqueles que ele quiser. Isso, o sacrifício foi cabal. Não tem mais o que completar. Só isso que eu Sim, gostaria de colocar. obrigado. Muito bem colocada, né? O que foi feito, foi falado pelo irmão, e o que a gente tem que entender é que aí entra a soberania de Deus, aí entra a escolha de Deus. Gente, não adianta a gente querer fugir do fato de que Deus escolheu. É simples, Deus deu a escolha para o ser humano, céu e inferno. Adão, não come da fruta, que vai todo mundo para o céu. Se você comer, vai todo mundo para o inferno. Olha só, a escolha de Deus não foi mandar alguns para o inferno. Essa escolha foi do homem. Ele escolheu mandar todo mundo para o inferno. O amor de Deus foi lá e tirou alguns dessa condição. Quais? Os que ele amou antes da fundação do mundo. Por que isso? Bicho, vai perguntar para Deus no céu. Tem textos bíblicos muito pertinentes para esse ponto, que é
terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, endurecerei quem me aprover endurecer, por isso não depende de quem quer nem de quem corre, mas é de Deus usar a sua misericórdia. Essa discussão, ela cabe, né? Se Deus é justo ou injusto, fica à vontade, moçada, quem quer discutir. Eu acho que salvamos a chave de ouro. Se nós negarmos que a graça é irresistível, se a gente for esticar bastante essa verdade, até as últimas consequências, veja só, o Espírito Santo, Deus, está tentando aplicar uma obra no seu coração e você está resistindo. O que a gente faz com o conceito de onipotência de Deus? A gente joga pela janela? Porque eu nunca vi um ser onipotente tentar fazer algo e não conseguir. Isso é contradefinitivo. Isso é contradição em seu ser. A gente simplesmente arrancou a divindade de Deus e jogou pela janela. Se eu posso resistir à ação de Deus, quem é Deus? É aquela parte que fala assim, agindo eu, quem impedirá? Eu, o homem. É uma pergunta retórica. Cara, se a gente fala que Deus pode fazer alguma coisa e a gente pode impedir, por que a gente confia que Deus vai me dar o sustento e o pão nosso de cada dia? Se eu posso resistir, o fulano que não quer que eu coma também pode. Ele pode tomar o pão que Deus me deu e levar embora. Aonde está a soberania? Onde está a divindade de um Deus que tenta e falha? Maculação da divindade de Deus acaba por subverter toda a ordem criada. Mas, de novo, eu não estou disposto a me comprometer com esse tipo de ideia. Então, eu preciso sustentar que quando Deus age, Ele age. E aí, essa tulipa que nós acabamos de ver aqui, a total depravação, a eleição incondicional, a limitação da expiação, a irresistibilidade da graça e a perseverança dos santos, essa tulipa, quando a gente se acostuma com ela, a gente vai ver que ela está na Bíblia inteira. Aonde fala de salvação, a gente pode encontrar as suas pétalas maravilhosas. Veja só, vou ler alguns versículos e aí nós vamos destacar aonde está cada um dessas quatro pétalas dessa tulipa. Aos que predestinou, eu tenho aí a eleição, a esses, aos predestinados, aí eu tenho a limitação do escopo da predestinação, a esses ele chamou, e aos que chamou também justificou. Se eu te chamo, eu te declaro justo, não me interessa a sua opinião, você é justo. Está declarado, está decretado. Aos que justificou, também glorificou. Mas a glorificação é um evento futuro. Mas o verbo aqui está no passado. Na verdade, no grego, ele está no aoristo, que define que é certo, é definitivo. É um evento futuro que é tão certo quanto o passado. Por quê? Porque a hora que chegar lá, você vai continuar na mesma condição que está aqui. Você será preservado no seu estado de justificação. Está aí. 4 pontos em um versículo. Mas a gente tem outros. Em Cristo também fomos feitos herança. Quem fomos? A igreja de Éfeso. Quando Paulo está começando a escrever o Efésios, aos santos da igreja de Éfeso, aos santos em Cristo fomos feitos herança. Não são qualquer um que é herança. É os santos. Fomos feitos herança em Cristo. Predestinados segundo o propósito. De novo, temos a eleição. O destino prévio determinado antes que o destino houvesse. Daquele que faz todas as coisas, ou seja, não é só as coisas do começo, são as coisas do começo, as coisas do meio e as coisas do final,
de acordo com o conselho da sua vontade. O que eu quiser será feito. Agindo eu, quem impedirá? Quem resiste? O braço forte do Senhor. Mas vamos mais um. Nessa vontade, ou seja, a mesma vontade que decreta todas as coisas, temos sido santificados. Veja só, eu não me santifico. Eu sou santificado. Eu recebo a santificação de Deus, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou até semana que vem os que... Não, pera. Aperfeiçoou para sempre. Todas as pessoas do mundo. Não, pera. Também não. É os que estão sendo santificados. Ele aperfeiçoa de uma vez para sempre. Não é todo mundo. Os que estão sendo santificados. Só. Mas, podemos falar então do apóstolo Pedro. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, aquela que ele escolheu usar, que ele não deve para ninguém, então ele usa quem ele quer, para quem ele quer, nos regenerou para uma viva esperança. Ele criou vida em nós. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e aí um morto escolheu levantar o braço. É isso que está escrito aqui. O morto escolheu fazer alguma coisa por si mesmo, e aí ele foi agir. Não, ele está escrito aqui. Nos regenerou para uma viva esperança, reservada para vocês que são guardados pelo poder de Deus. Não é reservada para todo mundo, é para você que é guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, você é guardado pelo poder de Deus, mas é só para você que é essa grande misericórdia de ser regenerado para uma viva esperança, e essa salvação vai ser lá no fim dos tempos. Por último, mas não menos importante, nós já citamos Paulo em Romanos, nós já citamos Paulo em Efésios, nós já citamos Pedro, mas vamos deixar o colegiado apostólico de lado? Na verdade, não exatamente, porque é um escrito de João, mas vamos pegar uma frase de Jesus. Então aí nós temos bastantes apóstolos e nós temos o próprio Cristo falando assim: todo aquele que o Pai me dá. A quem pertencemos? A quem pertencia a pessoa que foi dada? A ela mesma? À sua vontade? Pertence ao Pai. Ele me deu. E se Ele me deu, esse, não é qualquer um, é esse que foi dado pelo Pai. Veja só, esse poderá escolher se um dia ele decidir ter fé? Não. Esse virá a mim. Não me parece ter margem para escolha ou para erro nessa frase. Esse virá. E quem vem, de modo nenhum lançarei fora. Quem Deus tem e quem Deus dá para Cristo, esse vai para Cristo. E quem chega em Cristo, Cristo não perde. Essa é a essência da doutrina calvinista, da soteriologia, da doutrina da salvação. Pertencemos a Deus, Ele nos deu a Cristo, e Cristo não nos perde. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Por isso, concluímos que o calvinismo, ele pode ter falhas, ele pode ter dificuldades, pode ser difícil de entrar na nossa cabeça, mas o jeito de organizar as coisas, de sistematizar em caixinhas, como Deus nos salva, o melhor jeito de organizar essa ideia da salvação, aos meus olhos, é o calvinismo. Por quê? Porque assim nós não chamamos Deus de injusto, nós não falamos que Deus não é Deus, nós não dizemos
que nós somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós entendemos que a salvação, desde o começo até o final, ela é uma obra trinitária. Deus Pai escolhe, elege, decreta, o Filho vem, morre, resgata, paga o preço e o Espírito Santo então aplica e sela os salvos. E estão selados com a garantia, o penhor da herança de que eles vão então receber de Deus a herança que é de Cristo, porque estamos unidos a Ele. Amém? Presbítero, por favor. Alguém? Pergunta, questionário, comentário? O Munir quer levantar a mão. Vem aqui fazer. Faz uma oração. Tranquilo? É isso? Isso é bonito. Isso é gratificante. Mais que isso é constrangedor. Isso nos coloca na posição que nós temos, que é de miseráveis pecadores, absolutamente incapazes de ir a Deus, e coloca Deus no lugar dele, um Deus absoluto que fala assim, como é que disse o reverendo Hernandes? Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. O Erivaldo tem uma pergunta. E aí, porque ele me conheceu antes da fundação do mundo, ele me levou para o céu dele. Já levou. Ainda não fui, mas já levou. Já e ainda não. Já, mas ainda não. Ele volta. Quando o reverendo Hernandes falou isso, todo mundo chorava, né? E eu falo, ninguém faz nada, pô. Tá louco. É um pouco diferente. Rafael, não, é porque quando o homem pecou, todos morreram. Sim. E quem está morto não pode escolher. Geralmente não. Só isso. Geralmente não. Esses dias eu matei um porquinho lá na chácara. Eu matei um porco lá na chácara. Ele falou para mim que ele queria ser feito no tacho. E eu fiz, velho. Faz uma oração. Faz oração. Ora e já pede perdão por isso também. Gente, por isso que eu digo que é gostoso conhecer a Bíblia. É gostoso você entender. Entendeu? Porque, cara, é bom demais saber que o Deus Todo-Poderoso se importou com você. Apesar de você, tá? Apesar daquele negócio que você fez a semana passada e chegou lá chorando no altar, disse que não ia fazer mais e fez hoje. Fez ontem. Você está lembrado do que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando, sabe? Sabe, eu sei que você sabe. Eu te conheço. Eu te conheço. Apesar disso, isso não me tranquiliza para poder continuar fazendo aquilo que eu disse que não ia fazer mais. Pelo contrário, isso me mostra ainda mais o meu estado de pecado e miséria e a minha absoluta necessidade de andar no sentido da minha regeneração, no sentido do meu querer ir a Deus. O amor de Deus nos constrange a esse ponto, amém? Vamos orar? Pai, mais uma vez a gente quer agradecer ao Senhor por essa manhã tão gostosa, onde pudemos ouvir do Senhor, pudemos compreender mais da forma como o Senhor age em nós, através de nós e por nós, Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Continua derramando a Tua misericórdia, Pai. A Tua palavra nos ensina que ela se renova a cada manhã e nós somos necessitados disso, porque se uma manhã a Sua misericórdia por nós não se renovar, só seríamos passíveis da Tua ira santa. E o que teríamos em nós para pedir que o Senhor se aplacasse em Sua ira? Nada. Deus, continua a sustentar a Tua igreja, o Teu povo, pelo Teu poder. Isso é o que a gente te suplica, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um aviso. Irmãos, a paz. Eu só estou repetindo o aviso que o presbítero Flávio deu durante o culto, né?
Pode ser que algumas pessoas não vieram no culto da manhã, vieram só para a escola dominical, então a gente quer aproveitar para falar da nossa conferência missionária, que vai acontecer no próximo final de semana, no sábado, às 19 horas, no domingo, às 9 horas da manhã e também às 18 à noite. Não teremos culto no domingo de manhã, então aquelas pessoas que viriam para o culto, por favor, venham para a conferência missionária. As irmãs, né, que estão acostumadas a virem para o culto, vai ser meia hora a mais, né? Vai ser às 9 horas, mas nós teremos também pela manhã, então seria muito bom ter as irmãs aqui, os irmãos, né, que estão acostumados a vir no culto da manhã. Então, por favor, não esqueçam de orar pelo preletor, pastor Sérgio Paulo, e também não esqueçam de trazer seus filhos, né, aqueles que têm filhos pequenos, não esqueçam de trazer, porque nos mesmos horários, nos mesmos dias, nós teremos a conferência missionária das crianças, nos mesmos horários, sábado, 19 horas, domingo, 9 horas da manhã e domingo à noite, 18 horas. Então, por favor, orem por isso. Aqueles que também não fizeram, né, a renovação ou o voto, o compromisso, na verdade, da oferta missionária de fé, nós estaremos renovando essa oportunidade durante a conferência missionária. Nós vamos explicar como vai ser, o cartão vai ser aquele mesmo cartão. Quem já fez a sua renovação em agosto não vai precisar renovar de novo, nós já fizemos lá os envelopes, e nós vamos explicar isso durante a conferência missionária. Muito obrigado pela palavra. Gostaria só de acrescentar uma coisa que o Rafael seguiu bem, a questão do dinheiro, né? Acho que o Ronaldo também deve saber disso. Quando a pessoa vai aprender qual é a nota verdadeira, ela não é ensinada a saber tudo que as erradas têm. Ela aprende o que a nota verdadeira tem. Então, quando ela pega qualquer nota, ela não fica procurando o defeito, ela fica procurando aquilo que a nota verdadeira tem. Se uma das coisas que a verdadeira não estiver naquela nota, ela é falsa. Então, a mesma coisa é o quê? A Bíblia. A gente tem que aprender a Bíblia, porque quando a gente ouvir aquilo que não está na Bíblia, não vai bater com a Bíblia e a gente vai ver que é falso. Então, é interessante eu ouvi isso e achei... Ah, tá certo. Então... exatamente, então, foi o que o Rafael falou, olha, não dá para estudar tudo que é falso, né? Então, o que a gente tem que aprender é o verdadeiro, porque a hora que o falso vem, a gente já fala, não, confrontou com a Bíblia, não está na Bíblia. O pastor Clemente, que era auxiliar aqui, uma vez nós estávamos conversando, né? Ele é meu amigo e tal, e a gente estava falando sobre algo que eu ouvi num outro lugar. E aí, eu mesmo falei assim para ele, falei, então, foi falado isso, mas daí eu pensei, aonde está isso na Bíblia? Aí ele falou, por quê? Porque você foi ensinado dessa forma. A hora que a pessoa fala alguma coisa, você vai procurar onde? Na Bíblia. Se ela não tiver na Bíblia, é falso. É isso que a própria Bíblia fala dos bereanos. Isso, exatamente. Paulo falava e eles falavam, vamos ver se está na Bíblia. Então, a mesma coisa, quando a gente ouve uma heresia, a gente vai conseguir sair dela justamente a hora que a gente confronta na Bíblia. Obrigado. Bom dia, bom apetite.